Bom dia, bom dia, bom dia para todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, mais uma vez eu venho falar da palavra do Senhor Jesus Cristo. E o único objetivo aqui é para a nossa salvação. Venho lembrar aos irmãos que o Senhor Jesus Cristo, ele é a palavra de Deus. Ele é os 10 mandamentos. Quando você pega o mandamento do sábado, que é o 7º dia, lá está falando dos 7 Espíritos de Deus. O mandamento do sábado, que é o 7º dia, está falando dos 7 Espíritos de Deus, que é o Espírito Santo. E quando você pega os outros 9 mandamentos, está falando de Cristo. O mandamento do sábado, que é o 7º dia, é o Cordeiro, porque o número 7 é o Cordeiro. E os outros 9 mandamentos é a serpente, porque o número 9 no hebraico é a serpente, que significa sabedoria e conhecimento, que é Cristo. Cristo, ele é o Cordeiro e ele é a serpente. Ele é o 7º Espírito de Deus e ele também é os 9 mandamentos, que é a serpente. E Jesus Cristo, ele é a serpente. A serpente no hebraico significa sabedoria e conhecimento. E o que é a serpente? A serpente são os 7 Espíritos de Deus. Livro de Apocalipse, capítulo 4, versículo 5. Lá fala dos 7 Espíritos de Deus diante do trono. Esse é o Espírito Santo, esse é Deus. Quando você vai no livro de Êxodo, capítulo 33, versículo 23, lá o Senhor Deus Pai revela para Moisés o seu corpo espiritual que ele tinha no céu. Aí você pega os 7 espíritos com o corpo espiritual de Deus Pai, 8. Quando Jesus nasceu na carne, 9. 7 espíritos, 2 corpos, 9. 7 espíritos, o corpo do Pai e do Filho, 9. 9 que é a serpente e a sabedoria. Então eu vou ler com os irmãos Provérbio 16, versículo 9. Ou seja, o 16 são os 10 mandamentos, o leão. Por isso que o número 16 é chamado o número do leão. Olha aqui, ó, Provérbio 16, versículo 9. Ó. Jesus Cristo falando, ó, porque ele é o 9. Ó. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Jesus também é os 10 mandamentos. Olha o que ele diz. Ó. Nos lábios do rei se acha sentença. Nos lábios do rei se acha a sentença divina. A sua boca não transgride quando julga. Aqui está falando de Deus. E quando você vai aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 9, o 9 é Cristo, a serpente. O 9 são os 7 Espíritos de Deus, o corpo do Deus Pai e o corpo de Cristo. 7 Espíritos, 2 corpos, 9. Então vou ler. Mateus capítulo 9, versículo 23. Aqui fala o poder sobre a doença. Olha o que está escrito aqui, ó. 23, ó. Mateus capítulo 9, versículo 23. E Jesus, chegando à casa daquele principal, vendo o instrumento e o povo em alvoroço, disse-lhe: Retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riam dele. Entendeu? Então Jesus, ele é o caminho, a verdade e ele é a sabedoria. Lembrando mais uma vez, irmão, Jesus, ele é os 10 mandamentos. O mandamento do sábado, que é o 7º dia, são os 7 Espíritos de Deus, que é o Cordeiro. E os outros 9 mandamentos é a serpente. Quando você junta os 7 Espíritos de Deus com os 9 mandamentos, dá 16, que forma o leão. Por isso que ele é chamado o leão da tribo de Judá. Portanto, vigiai e orar, irmão. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ser cristão de fato é lutar para permanecer dentro dos 10 mandamentos. Amém? Portanto, vigiai e orar, irmão. Jesus diz em João capítulo 14, versículo 15. Jesus diz, Jesus Cristo está falando, a fonte da vida está falando. E ele diz assim: se me amais, guardai os meus mandamentos. Amém, irmãos? Bom dia, a paz do Senhor.